Gênesis 23, nós leremos os 20 versos do capítulo, 1 a 20. Diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte, e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Talvez alguma tradução venha com tu és escolhido de Deus, tá? Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse da sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei preço do campo, toma-o de mim e sepultarei a minha morte. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura que podemos fazer da Tua Palavra. Nesse momento, confiamos de que o Senhor haverá de conduzir o nosso coração, de falar conosco, de nos instruir, nos ensinar. Ajude-nos também a ver o Evangelho nesse texto. Rogo como mensageiro que o Senhor me ajude a fazer bom uso desse tempo, que venha a ser edificante e proveitoso aos que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Um assunto desconfortável em qualquer ocasião é a morte. Um assunto desconfortável em qualquer ocasião é a morte. E não me refiro como o único assunto em que as pessoas ficam sem jeito para conversar, mas penso ser o principal tema que, se possível, seria evitado
em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Ninguém acorda e fala: hoje quero conversar sobre a minha morte. Hoje eu quero falar sobre morrer. Quem gostaria de conversar sobre a morte no dia do seu casamento? No dia do nascimento de um filho, né? Às vezes a pessoa está no hospital, na pediatria, e alguém puxa aquele papo que deixa, está lá a mãe esperando, e vem outro: olha, sabe, ontem morreu uma criança aqui, né? Uma coisa desconfortável. Ou numa visita ao hospital, né? Às vezes a pessoa vai visitar uma pessoa que está enferma e: olha, eu soube alguém que morreu dessa doença, aconteceu isso, isso e isso. Até mesmo num funeral, o assunto é tratado por força da circunstância. Morte não é o primeiro assunto, o primeiro tema que nós gostamos ou gostaríamos de tratar no nosso dia a dia. Mas se há algo que tem um poder tremendo de fazer alguém parar para rever o sentido da vida, rever os seus atos e fazer plano para o futuro, são aqueles que já estiveram face a face com a eternidade. Não é o que nós ouvimos? Às vezes a pessoa passa por um acidente que é um milagre a pessoa sair inteira, e na maioria dos casos, quando há a oportunidade e a possibilidade de uma entrevista, a pessoa diz: olha, eu nasci de novo, olha, a minha vida passou diante dos meus olhos, e a pessoa faz planos naquele momento. A morte, ela tem um poder muito forte sobre nós. Mesmo o salvo, consciente da vida eterna, não gosta de pensar no dia da sua morte. Não é algo que vem com naturalidade. Uma vez ou outra alguém chega a mim e diz assim: pastor, olha, no meu enterro eu quero que o senhor cante tal hino. Tem alguns que pensam dessa forma, mas não é algo que com naturalidade nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mesmo que o salvo não pense com naturalidade sobre a morte, porém reage de forma diferente quando está diante dela. A morte não tem poder sobre a esperança do salvo. O que isso nos fala sobre o texto? Nós chegamos num ponto triste da história de Abraão. Os irmãos sabem que nós estamos acompanhando a exposição do livro do Gênesis. E aqui é uma das primeiras grandes perdas, né? Talvez quando nós lemos o relato do assassinato de Abel, nós não temos uma reação de Adão e Eva, mas nesse ponto, quando nós, por exemplo, pensamos na perda de Ló, ou das filhas de Ló com a sua esposa, a esposa de Ló e os esposos das filhas de Ló, nós não temos um registro do sentimento, da reação, mas nesse ponto nós temos. Nós temos Abraão, o patriarca, lamentando, chorando, entristecido por ter separado-se da sua esposa, que passou por muitas coisas ao lado dele. A grande ideia dessa passagem, né, se eu pudesse resumir essa passagem numa sentença para vocês, é a seguinte: a hora da morte, quando a inclinação natural do mundo é lamentar, para o crente deve ser a hora da nossa maior demonstração de fé, a hora da morte. Os receptores das promessas de Deus possuem uma esperança que vai além da sepultura. O que nós vemos nesse texto não é um homem que foi parado, limitado, que ficou preso de avançar porque sua esposa morreu. Pelo contrário, nós vamos ver como que Abraão demonstra uma confiança nas promessas de Deus que vai além de ter simplesmente enterrado Sara. Então nós temos pelo menos 3 situações para analisar aqui. Primeiro, nós temos a morte de Sara e o luto de Abraão. Os 2 primeiros versos do capítulo 23 é esse o primeiro foco. Moisés ele é o editor desse livro, é ele quem escreve esse livro, e uma das coisas ele dá certas informações preciosas para nós. Sara morre aos 127 anos, significa que já passaram naquele momento 37 anos do nascimento de Isaac. Ela pôde experimentar uma boa parte do crescimento do seu filho. Abraão, nesse ponto, ele já estava com 137 anos, os irmãos lembram que ele é 10 anos mais velhos, ele era 10 anos mais velho que Sara, e já se passaram 62 anos que ele saiu para peregrinar.
Já tinham se passado 62 anos que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, que ele saiu de Harã, que ele deixou o seu pai lá e que ele estava peregrinando. Ele já estava muito tempo longe da sua terra natal, ele já tinha experimentado muita coisa, esse casal já tinha experimentado muita coisa. A sua morte se dá em Kiriat Arba, né, que é o que ele diz aqui, e essa palavra, ou esse nome, significa cidade de quatro, ou uma das 4 grandes cidades daquela região, era Aner, Escol, Manre e Hebron. Então era uma região composta de 4 grandes cidades. E uma coisa interessante que nós temos aqui, a despeito do que às vezes é ventilado e do que às vezes é incentivado, é de que o crente não sente dor na morte, de que o salvo, ele encara a morte com alegria. Não, a morte é triste, a morte é pesada, a morte marca a pessoa. Alguns se recuperam mais cedo, outros se recuperam mais tarde, outros às vezes nem se recuperam. Tamanha é o poder da morte. Nesse caso, nós temos Abraão lamentando a sua esposa. O verso 2 diz que, no final dele, veio Abraão lamentar e chorar por Sara. E a palavra usada aqui é um choro alto. É uma atitude de lamento que ninguém poderia não notar. Abraão estava profundamente abatido pelo que aconteceu. E a ideia de lamento aqui poderia incluir expressões como choro alto, rasgar as vestes, se assentar no pó, cingir-se de pano de saco e até rapar a cabeça. Tá? Nós não temos uma clara definição disso no texto, de que Abraão fez isso. Nós sabemos, por exemplo, que Ló faz isso. Ló senta-se no pó, Ló rapa a sua cabeça. Ele se humilha grandemente, mas não temos isso com Abraão. O que nós temos a ideia é que ele chorou amargamente, ele chorou alto, ele lamentou a perda da sua esposa. E logo após isso nós temos a segunda parte da narrativa, que é o registro de um negócio legal naquela terra, na terra dos heteus. Abraão, depois que ele lamenta a sua esposa, do verso 3 até o verso 18, que é a maior parte da narrativa, a ênfase que Moisés quer dar é o seguinte: Abraão, ele toma uma atitude de não voltar para a sua terra, ele toma uma atitude de realmente permanecer e ter algo que o ligasse à terra prometida. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos notaram que eu não li Gênesis 22, do 20 ao 24. Semana passada nós fizemos a exposição do texto e nós só vimos do verso 1 ao verso 19. Do verso 20 ao 24 do capítulo 22, Moisés, ele introduz nesse momento de transição da história, que é o quê? O foco vai deixar de ser Abraão para passar a ser de Isaac. E ele começa a introduzir elementos ou informações que vão pautar agora a narrativa sobre a vida de Isaac. E uma das coisas é: de onde que Raquel vem? Quem é Raquel? Da onde ela vem? Então nós temos isso do verso 20 até o verso 24, mas uma das ideias que nós podemos notar aqui é que Abraão tinha um lugar para voltar. O seu irmão ainda estava naquela terra de Harã, ele ainda tinha um tipo de recurso se ele precisasse voltar. Após lamentar a morte de sua esposa, Abraão busca um lugar para enterrá-la, uma vez que ele é peregrino e não possui um pedaço de terra no local onde se encontrava, a saber, entre os heteus, filhos de Et. Deus fez a promessa para Abraão. Se vocês lembram, Gênesis 13, a primeira, vamos dizer assim, posso dizer cartografia, né? O primeiro mapa que Deus traça para Abraão quando ele se separa de Ló. Olhe para o norte, para o sul e para o leste e oeste, tudo isso vai ser teu. Ainda que Abraão, ele desce para a terra de Canaã, ele vai para um lugar baixo, essa é a ideia de Canaã, lugar baixo. Depois de Gênesis 15, Deus, ele dá mais informação. Ele diz que, ele dá uma lista de povos que seriam desterrados quando a promessa fosse plenamente cumprida. E um desses povos na lista de Gênesis 15 são os heteus. Abra lá rapidinho Gênesis 15. Verso 18. Gênesis 15, 18 diz assim:
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, ou com Abrão, né? Ele não havia mudado o nome, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, que vai muito além do que Israel tem agora lá, tá? Hoje, quando eu digo lá, hoje, 2018, é muito além. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu. Os Eteus é o povo da terra onde Abraão se encontra nesse relato. E aí tem o Ferezeu, os Refaíns, a terra dos gigantes, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, né? Então nessa altura, Abraão ele está peregrinando, ele tem a promessa, mas ele não tem a posse definitiva, ele não tem nada palpável, ele tem um pacto que Deus fez, confirmado por ele ter repartido os animais, Deus ter passado no meio, depois reenfatizado com a circuncisão. Olha, os seus descendentes que têm essa marca, são com esses que eu estou firmando o compromisso, e ele chega naquele ponto da história, ele não tem um pedaço de terra para enterrar a sua esposa. Então a sua atitude é o quê? Se humilhar diante dos senhores da terra, e negociar um local, para que ele pudesse enterrar Sara. Quem é Et? Então, se você lembra de Gênesis 10, versículo 6, diz assim: Noé gerou a Cã. Lembra Cã, filho de Noé? Cã gerou a Canaã. E dentre dos filhos que Canaã gerou, um deles é Et. Então, onde Abraão está é terra de um dos netos, ou um dos bisnetos, melhor dizendo, de Noé. Ele tem essa linhagem. E o que temos a seguir aqui, né, eu li, eu não estou lendo, eu estou só explicando o texto para depois nós vermos os sentidos teológicos, é um registro legal de uma compra e venda de um pedaço de terra no mundo antigo. Tá? Então, o status social de Abraão nessa terra é o seguinte: no verso 4, Abraão ele diz o quê? Sou um estrangeiro, um morador entre vós. Eu não tenho direito a nada, eu não possuo nada, e eu não posso nada aqui. Por isso ele faz um pedido e não uma demanda, por não ter direitos legais no meio do povo. Ele não tem nenhum direito. Ele fala primeiramente aos filhos de Et, ou as pessoas com autoridade para atender o seu pedido naquela região. E onde essas pessoas ficavam? O verso 10 no final vai nos dizer que eles ficavam à porta da cidade, aonde que, por exemplo, Ló estava à porta da cidade. Então era costumeiro que as autoridades estivessem à porta da cidade. Lembra o filho de Davi, que estava ludibriando o povo contra Davi? Aonde que ele estava? Absalão? Ele estava na porta da cidade. Ele dizia: se essa cidade tivesse um rei que pudesse julgar a sua causa, se eu fosse o rei eu faria o bem. Ele estava ali, posando-se como uma autoridade. Então, no mundo antigo, o costume era que os negócios aconteciam no lugar público. Eu até ouso dizer que era o cartório da cidade. Se vocês lembram, por exemplo, na história de Ruth com Boaz, aonde que Boaz vai? Ele vai na porta da cidade, onde os anciãos estão, onde as autoridades do povo estão, e ali ele fecha um negócio público. Então Abraão ele faz a mesma coisa, ele está ali diante daquelas pessoas que podem resolver a sua demanda, e ele se humilha, ele diz: olha, eu não tenho direito nenhum, sou um morador aqui, sou um estrangeiro, e eu peço que vocês me concedam um lugar para enterrar. Ele não diz que eu quero um lugar para morar, ele fala o seguinte: eu quero um lugar para enterrar a minha morta. Ele fala posse de uma sepultura. A resposta do coletivo, no verso 6, é a seguinte: tu és príncipe de Deus entre nós. E se vocês notam na história, se vocês às vezes notam certos detalhes, é o primeiro grupo que recebe Abraão bem. Qual era o medo de Abraão toda vez que ele chegava num lugar novo? Sara, diz que você é o quê? Minha irmã. E esse é o primeiro grupo que Abraão se sente confortável de não precisar apelar, de não usar esse tipo de subterfúgio. Ele é quem ele é ali. Olha, eu e ela nós somos casados, eles já têm filhos, já estão assim com a vida avançada, e ele chega ali
E a impressão que os incrédulos têm, né, uma das coisas que nós podemos ver com muita clareza, é que a vida de Abraão chega ao ponto daquelas pessoas saberem quem é Abraão e quem é o Deus de Abraão. Tu és príncipe de Deus entre nós. Eu não sei se alguma outra tradução traz, tu és o escolhido de Deus entre nós. E eles dizem Senhor, chamam ele de Senhor. A resposta, ou vamos dizer assim, a contraproposta dos heteus é a seguinte: escolhe o melhor jazido, escolhe a melhor tumba. Qualquer uma que você escolher, ninguém vai dizer não para você. Tamanha era, vamos dizer assim, o respeito que Abraão tinha no meio daquele povo. E diante dessa resposta favorável, conforme eles falam no versículo 6, sepultam numa das nossas melhores sepulturas a sua morte. Até aqui não tem nada falando de dinheiro. A conversa arruma para o seguinte: nós estamos te dando, escolhe e nós vamos te dar. Faça o que for bem aos teus olhos. Mas Abraão faz o quê? Ele levanta-se, o que dá a entender que estavam todos sentados na conversa. Ele levanta e se prostra diante daquela gente. E é o único lugar onde nós vemos Abraão se prostrando diante de alguém. Tá? E ele faz uma outra contraproposta. Já que vocês são favoráveis, eu penso na caverna de Macpela, que está na propriedade de Efron, filho de Naor, filho de Zoar, melhor dizendo, e está na extremidade do seu campo. Se vocês puderem interceder por mim, eu estou disposto a adquirir aquele campo. Então, no versículo 10, nós temos a segunda parte da negociação, que dá a entender que Efron não estava ali. Efron chega e se assenta naquela roda e ouve novamente a proposta. E a proposta é feita. Quando Efron ouve, ele diz o seguinte: longe de mim, eu te dou, não te dou somente a caverna, mas eu te dou o campo, pega para você, né? E há todo um linguajar bem rebuscado aqui, né? Abraão se humilha novamente e ele faz outra contraproposta, tá? E ele diz o seguinte: se for bom aos teus olhos, dá-me o preço que eu compro o campo. Ele pediu um lugar para sepultar, mas ele não pediu o campo. Então ele está disposto a comprar o campo. E depois da negociação, o que Efron diz? O que são 400 ciclos de prata entre mim e ti? Alguns comentaristas vão dizer, ora, é muito. Outros vão dizer, era pouco. Eu vou dar algum exemplo aqui para vocês terem uma ideia de se é muito ou pouco. Por exemplo, em Gênesis capítulo 20, que é o episódio de Abimeleque que pega Sara para si, e Deus vai lá e fala: vou te matar, Abimeleque. E Abimeleque descobre que Abraão mentiu. Quando ele devolve Sara para Abraão, ele dá uma indenização para ela de 1000 ciclos de prata, para que todos soubessem que ela não tinha feito nada. Aqui nós temos 400 ciclos de prata. Mas, por exemplo, lá em Jeremias 32, do 9 ao 10, nós temos Jeremias falando para o rei Zedequias, que estava debaixo do domínio babilônico, que a visão que Jeremias teve é o seguinte: olha, o seu primo, filho do seu tio, Ranuel, ele virá te oferecer um campo. Compra o campo. Tá? Compra o campo. E ele comprou o campo por 16 ciclos de prata. Então eu estou dizendo isso para você ver que há uma diferença aqui. Tá? 1000 ciclos de indenização, 16 ciclos de prata entre o povo judeu no exílio, e aqui 400 ciclos de prata. O que dá a entender aqui é que Efron, ele está fazendo o seguinte: o meu foco não é lucrar com a sua dor. Por isso, a nossa amizade vale mais do que esse valor irrisório que eu estou pedindo, tanto pelo campo quanto pela caverna. O importante é que você sepulte a sua morte. E essa é a ideia, esse é o rumo que a conversa toma. Então, no final, versos 17 até o 18, nós temos Abraão fechando o negócio. Ele pesa a prata na presença de todos, e ali é lavrado, entre aspas, um documento de posse de terra, né, o registro
RGI, que fala hoje, né? O RGI, e ele é proprietário daquela terra. E no final, nos versos 19 e 20, Abraão sepulta Sara. Abraão sepulta Sara em Canaã, local de sua peregrinação. Pois bem, nós explicamos o texto, alguns detalhes históricos e essa situação. Agora, o que o texto significa? O que nós podemos entender dessa atitude de Abraão em comprar aquele campo, em saber e perceber que ele não experimentaria plenamente as promessas de Deus? Ele experimentou algumas, mas ele não experimentaria tudo o que Deus prometeu. Então, nós temos 3 questões para tratar aqui. Primeiro, o povo de Deus pode não experimentar todas as suas promessas nesta vida. Você não é diferente de Abraão nesse ponto. Você sabe que Deus tem certas promessas, mas nós não vamos experimentar todas elas aqui e agora. Há muitos que se esforçam para isso, há muitos que pregam isso, há muitos que dormem e acordam pensando, tudo que Deus prometeu eu vou experimentar. Não. O que temos agora, desde o final do capítulo 22 até o capítulo 25, é uma transição da vida de Abraão para a vida de Isaac. Primeiro fala quem é Sara, de onde que Raquel vem. Fala que, olha, Sara morre. Depois, no próximo capítulo, que não será visto semana que vem, nós não vamos ter BD nem culto na parte da manhã semana que vem. No outra semana, se Deus permitir, nós vamos ver uma esposa para Isaac, né? Como é que Abraão, preocupado com isso, manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho. Logo após nós temos a morte de Abraão casando com o casamento de Isaac como uma forma de consolar Isaac da morte da mãe. Então nós temos esse período de transição, uma mudança no rumo da história. Mas o que nós vemos aqui é que os receptores da promessa começam a morrer. Sara morre, sem contudo experimentar plenamente a promessa de Deus. Eles experimentam a bênção da riqueza, fartiei grande, né? Farei de ti uma grande pessoa, e eles experimentam a bênção de ter um filho. 37 anos, pelo menos Sara, ela experimenta da presença de Isaac, mas Abraão percebe que não estará por perto para receber a plenitude da terra prometida, mas ele cria uma situação, ele faz algo onde os demais descendentes possam saber o que aconteceu. Vocês vão saber o seguinte: quando Isaac morre, ele é enterrado nessa caverna. Quando Jacó morre, ele é enterrado nessa caverna. Quando José está no Egito, sabe o que ele pede? No final, eu sei que Deus vai cumprir a promessa, e quando ele levar vocês para a terra que ele prometeu, levem os meus ossos e coloquem lá na caverna de Macpela. Tamanha a confiança que mesmo pós-morte eles não tinham dúvida de que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Eu quero que vocês leiam comigo carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 16, que o autor aos Hebreus ele traz mais luz sobre essa situação. Hebreus 11, 8 a 16. Quando começa a falar da atividade, da confiança que os patriarcas manifestaram em Deus, é dito o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então ninguém obedece senão por fé. Ponto muito simples. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Não é assim que ele se reporta aos heteus? Sou estrangeiro, sou forasteiro, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa
como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Note a conclusão. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, lembra que Abraão teria a oportunidade de voltar? Se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto preparou uma cidade. Isto serve para considerarmos essa nossa próxima questão que o texto nos aponta. Então a primeira coisa que nós podemos extrair, um princípio teológico desse texto é esse: o povo de Deus pode não experimentar tudo que Deus prometeu agora, mas uma questão que esse texto faz uma ponte é a seguinte: o povo de Deus crê que as promessas se estendem para além dessa vida. O que isso significa? Ponto número 1, que Deus vai cumprir suas promessas. E ponto número 2, que as pessoas para quem Ele fez a promessa precisam estar no lugar para experimentar essas promessas. Mas aí você diz, mas como que isso vai acontecer nessa vida? Não vai acontecer nessa vida, vai acontecer na vida por vir. E nós vamos ver como. Quando Abraão compra um pedaço de terra, na terra da sua peregrinação, significa que para ele não há mais volta. Olha, minha esposa morreu, eu ainda continuo peregrinando, tenho um filho de 37 anos, tenho muitos bens, eu vou voltar para a terra de Harã. Não, eu creio que Deus vai me dar essa terra, e eu vou fazer um ponto aqui único: todos os meus descendentes vão saber desse lugar, vão voltar para cá, por causa da promessa. Tanto que a palavra final de José, quando nós chegarmos no final de Gênesis, é essa: Deus, quando cumprir a sua palavra, levem os meus ossos, levem para aquele lugar. Ao estabelecer-se ali, significa que mesmo diante da morte, sua confiança em Deus e em suas promessas não foi abalada. Pelo contrário, mais uma vez sua fé o levou às obras. Porque ele cria que Deus haveria de cumprir a promessa, ele resolveu morrer ali. Ele resolveu comprar um lugar ali. Ainda que peregrinos em vida, porém herdeiros mesmo diante da morte. O que isso tem a ver com vida além? Com promessas na vida além? O que vai acontecer no final da história é que todos os santos de Deus vão ressurgir, os justos. E eles vão experimentar algo chamado reino. E esse reino vai ser num lugar que Deus separou lá em Gênesis 12, reafirmado em Gênesis 15 e reconfirmado aonde? Gênesis 17. Todos estes que receberam a promessa, saudando de longe uma cidade edificada por Deus, vão experimentar. Estes não morreram à toa, estes não morreram em vão, estes não dormiram. Olha, Deus, Ele falhou. Não, nós vamos experimentar isso, nós vamos estar lá. Deus, Ele fez a sua promessa, e mesmo diante da morte, isso não parou eles. Quem pode ter tamanha confiança? Quem tem o Evangelho. Quem pode chegar diante da morte e falar o seguinte: isso não é o fim? Quem pode olhar a sepultura aberta, o corpo gelado e dizer: isso não é o fim? Os que conhecem a Deus. Eu não lembro qual dos teólogos, não sei se foi Andrew Murray, eu não lembro qual foi, mas que enterrou o filho domingo de manhã e no domingo à noite estava pregando sobre a ressurreição.
Sabemos que o tema de um sermão de Jesus no funeral foi qual? Em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Por que eu li João 5 no início do culto? Eu falei, preste atenção nesse texto, porque ele vai ser usado no final do sermão. Porque a vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que vir o Filho do Homem nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que nós não experimentemos aqui tudo o que Deus tem prometido, não significa que nós não iremos experimentar em algum ponto. Deus haverá de cumprir cada uma das suas promessas, e Ele nos dará plena condição de experimentar as suas promessas. Somente o salvo pode encarar a morte sem perder a esperança em Deus. Você pode lamentar a morte de um ente querido que morreu em Cristo. Você pode chorar, você pode ter o luto, mas você não pode perder a esperança. Você olha, né? Triste, por exemplo, eu já tive, infelizmente, a experiência de fazer velório, um velório de uma pessoa não vou dizer a infeliz experiência, mas a feliz experiência, fui fazer o velório da minha tia. Triste porque eu a perdi, mas seguro de que eu a verei na eternidade. Ela morreu em Cristo. Mas eu não sei o que será se eu fizer o velório da minha mãe, que até agora eu sei que não nasceu de novo. Triste não é você ver o corpo gelado ali, ou o corpo estirado, inanimado. Triste é você saber o seguinte: esse não será ressurreto para a vida. Quando esse corpo levantar, vai ser para condenação. O salvo, mesmo diante da morte sua, ou de alguém que ele ama em Cristo, não perde a esperança. Ele pode ficar triste como Abraão chorou, ele pode lamentar alto como Abraão lamentou, mas ele não vai ficar prostrado. Ele vai continuar a sua vida e planejando a sua vida, mesmo que envolva o seu morto querido, baseado nas promessas de Deus, baseado na perspectiva das promessas de Deus. O que Deus tem reservado para os seus é maior do que o que já temos experimentado agora. Leia comigo, por exemplo, Romanos 8:18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, depois nós leremos o 24 e 25. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, o que nós temos agora de limitação, nem se compara com as bênçãos definitivas na glória. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O salvo, ele experimenta tristeza, dor, lamento, porém de forma temporária. Sua esperança e expectativa em Deus os capacitam a perseverar, mesmo num cenário de morte. Paulo, ele dá testemunho disso, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, olha o verso 7. Aonde que estava a esperança dele? 2 Coríntios 4, verso 7 em diante. Diz assim: temos por este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você pode experimentar a primeira parte, mas tem que existir um porém na sua vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, porém falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo, e aqui está o coração do texto, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. A vida eterna é acompanhada das bênçãos eternas. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Tem um episódio de Marcos, vocês não precisam abrir, no capítulo 12, versos 26 e 27, os saduceus tentam Jesus com uma história. Olha, tinha um homem que casou com uma mulher, o homem morre, a mulher casa com outro irmão, o homem morre, e a mulher casa com outro irmão, e dá aquela sucessão, e eles perguntam, olha, no reino por vir, de quem ela será? Né? No final da conversa, Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, esses estão vivos. A promessa de Deus abrange a vida no porvir, e os justos ressurretos experimentarão todas elas. O que nós fazemos então? O que nós vamos fazer com esse texto? O que você vai fazer com esse texto? A primeira coisa que nós precisamos considerar é isso. Nessa vida, você experimentará a tensão entre desespero e esperança. Enquanto você estiver aqui, sujeito à presença do pecado na criação, na sua natureza, na natureza dos que o cercam, você estará sujeito a isso. Momentos de esperança e momentos de desespero. O desespero acontece quando algo que nos dá segurança não existe mais, ou é tirado de nós. Pessoas se desesperam quando a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce não existe mais. Pessoas que colocam a sua base, tem pelo menos eu identifiquei pelo menos 3 situações que podem levar pessoas ao desespero, quando não existe mais. Primeiro é saúde. Algumas pessoas, quando perdem a saúde, tendem a se desesperar. Tendem a ficar desesperadas. Outras é o dinheiro. Quando pessoas perdem o dinheiro, tendem a ficar desesperadas. E outro é pessoas. Quando se perde alguém querido, também tende a ficar desesperado. A esperança acontece quando estamos firmados em expectativas eternas, exercendo fé em Deus. Você não pode colocar a estabilidade da sua vida na saúde, dinheiro ou em pessoas, para que a sua vida faça sentido e para que você se diga como alguém que tem esperança. A sua vida tem que estar firmada em Deus, olhando para Deus e esperando de Deus todas as coisas. Ainda que nos falte saúde, temos a ressurreição do corpo. Ainda que nos falte dinheiro, temos a graça, a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Paulo diz, sem estar abatido, sem estar exaltado, tenho experiência de todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E ainda que nos falte pessoas, Deus está conosco sempre. E ainda que nos falte pessoas, Deus está conosco sempre. Nossa confiança em Deus diante das pessoas é demonstrada com atitudes que declaram que a nossa esperança não está nessa vida, mas na vida por vir. Como você reage diante da morte mostra aonde está a sua esperança. Se está no aqui e agora, ou se está na plena revelação de Deus no mundo por vir. O poder sobre a morte só experimenta quem está em Cristo. O poder sobre a morte só experimenta quem está em Cristo.
Você pode lamentar e chorar, mas aquilo não vai definir e nem vai parar a sua vida. Ainda que você experimente isso com alguém próximo, e ainda que isso esteja para acontecer com você, você olha para a situação e diz o seguinte: eu aqui sou um peregrino e eu sou um forasteiro. E eu vou encontrar a pátria, e eu vou estar na cidade construída por Deus. E eu vou experimentar as promessas de Deus, porque essas não dependem da morte. Vamos orar. Pai, nós agradecemos tamanha segurança que o Senhor nos dá. Bendizemos a Ti pelo Evangelho. As palavras de Jesus, quão confortantes são. E a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que vir o Filho do Homem nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As mesmas palavras que ele usou no velório do seu amigo Lázaro: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos isso na vida de Abraão. Pai, obrigado por tamanhas promessas para seres tão pequenos como nós. Obrigado porque o Senhor nos estende a sua destra de graça. O Senhor nos convida a participarmos das suas bênçãos. Não merecemos, não é algo que alcançamos, mas dá-nos, ó Deus, sabedoria em nos alegrarmos e experimentarmos cada uma delas no Senhor. Conforte o coração daqueles que, mesmo diante da morte de ente querido, Deus, ainda se veem marcados pela presença da morte, mas que o Senhor nos revista com esperança, especialmente daqueles que dormiram no Senhor, que nesse momento contemplam a sua face e que haverão de experimentar essa promessa na vida vindoura: eu o ressuscitarei no último dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, assim o Senhor permitir.